E, infelizmente, eu vejo que é um comportamento comum das pessoas não consumirem conteúdo em inglês, apenas conteúdo sobre inglês. Quando você não consome conteúdo em inglês, o que acontece? Você fica muito dependente no aprendizado, você fica dependente de um professor, você fica dependente de um material, de uma metodologia específica. Eu acredito também que seja um pouco mais difícil do aluno, do estudante de inglês, criar uma conexão com aquilo que está sendo estudado, né? Porque se você consome apenas conteúdo em inglês, você fica com aquela sensação que você está ali estudando o tempo todo uma língua e não necessariamente aprendendo conteúdo que tenha conexão com a sua realidade, com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional. E essa falta de conexão, eu acredito também que gere maior probabilidade de você esquecer aquilo que você está estudando. Gera também um certo desânimo, né? A pessoa estuda e para, e fica aquela sensação, eu preciso estudar inglês, eu preciso estudar inglês, eu preciso estudar inglês. Quando, na verdade, o inglês é um idioma, é um meio de comunicação. Então, você consegue gerar conexão com outros assuntos e usar o inglês. Essa conexão é justamente o que vai fazer com que você memorize as coisas com mais facilidade. A maior prova disso é quem mora fora. Um brasileiro que mora nos Estados Unidos, por exemplo, por um ano, esse brasileiro, ele tem, lógico, se a pessoa não ficar ali convivendo apenas com brasileiros e não ficar só falando português, mas se a pessoa tiver uma exposição à língua inglesa, uma exposição adequada, a pessoa vai aprender muito mais rápido. Eu acredito que é a forma mais rápida de aprender, você morando fora. Mas por que será isso? Pensa comigo. Será que é porque a pessoa fica apenas consumindo conteúdo sobre inglês? Não. Quando você mora fora, você consome conteúdo em inglês sobre os mais diversos assuntos. O legal disso também é que você fica exposto a uma riqueza incrível de vocabulário. Agora, infelizmente, outra coisa comum que acontece é que essa pessoa que mora fora, depois que ela volta, ela não mantém esse hábito de consumir conteúdo em inglês. Isso é muito comum. Existem as pessoas que conseguem fazer isso, mas existem pessoas, inclusive, que já me procuraram para tentar arrumar uma forma de manter o contato com o idioma, porque adquire um excelente nível de inglês, um excelente nível de proficiência quando mora fora, e quando volta, começa a perder. Eu até costumo brincar que é como se fosse uma cirurgia bariátrica, que depois a pessoa começa a voltar a engordar tudo de novo. Porque, como sempre, o que precisa mudar é a mentalidade de consumo de conteúdo em inglês. Aliás, hoje mesmo, na parte da manhã, eu fui na dentista e eu tive uma conversa com ela porque ela estava comentando comigo que ela precisava urgente melhorar o inglês dela. E eu comecei a perguntar para ela se ela consumia conteúdo em inglês. E ela me disse que ela consumia, mas era somente através da leitura de artigo científico, mas ela não se comunicava com ninguém. Aí eu expliquei para ela que dá pra gente usar, né, os próprios artigos pra gente ouvir aquelas frases mais importantes, por exemplo, ela seleciona algumas frases daquele artigo e ela ouve, né? Se você usa, por exemplo, um tradutor ou algum leitor das frases, ela consegue treinar a pronúncia e repetir em voz alta, porque ela tá ouvindo a pronúncia das frases e ela repete. Aí a gente acabou mudando de assunto e de repente ela começou a falar de uns cursos que ela estava fazendo na área de medicina integrativa e tal, que questão de suplementação, que ela estava achando muito interessante. Aí eu comentei com ela se ela já tinha pensado em fazer um curso nessa área em inglês, porque eu sei que tem bastante, né? E ela comentou comigo, eu não tinha pensado nisso, de repente é interessante eu fazer isso mesmo, porque ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Vocês entenderam a diferença? Então, ao invés da gente ficar só estudando inglês por sei lá,
Vamos colocar meia hora. Você ficou meia hora ali estudando inglês. Aí depois você fica mais meia hora estudando sobre um assunto que você precisa aprender para você se tornar um profissional mais informado, mais atualizado. Por que não unir essas duas coisas, né? Você se tornar um profissional mais atualizado e fazer isso em inglês. Você percebe que você está usando o mesmo tempo ali para fazer essas duas coisas? Tudo bem, eu sei que no começo vai ser difícil, né? Porque são duas coisas em uma. Mas com o tempo você vai dominando isso. E é muito mais rápido você dominar essa arte de consumir conteúdo em inglês do que você ficar primeiro estudando uma coisa e depois estudando a outra coisa separado. Você vai avançar mais, lógico, na tua área, na tua profissão, se você consumir em português, mas você vai deixar de aprender o inglês. E para o futuro, a gente sempre tem que pensar assim, o que eu quero para o meu futuro? Eu quero ser capaz de consumir um conteúdo em inglês sem grandes problemas. Adivinha o que você precisa começar a fazer ontem? Consumir conteúdo em inglês. De novo, vai ser mais difícil, vai ser mais complicado porque é o começo. Mas se você nunca fizer isso, você nunca vai chegar nesse objetivo que você tem.